Opa, hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2020 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, preguicinha, mouse, baixo nível e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Posso contar uma coisinha pra vocês? Eu acho que eu tô coronado, viu? Nada demais, tô super bem, respiração bacana. Mas você sabe como eu me conheço, como quando a minha rotina altera de alguma maneira, eu sei que tem alguma coisa esquisita. E eu dormi 12 horas, não fiz nada que justificasse uma molezinha no corpo. E sabe aquela molezinha que eu sinto, acho que eu vou ficar, resfriado e tomo as minhas vitaminas? Essa vibe, só que com uma diferença. Eu, em tese, não fiz nada que me deixasse resfriado. Porque às vezes eu ando de moto sem casaco de noite. Eu já sei que no dia seguinte eu vou estar estragado. E eu não fiz nada. Só saí 2 vezes na semana passada pra ir no mercado. Acredito que numa dessas idas ao mercado peguei. Mas tô super bem. Só essa molezinha que também nem sei se é. Pode ser psicológico, pode ser qualquer coisa. Mas mudou alguma coisa aqui dentro. Obviamente, vou ficar isolado pelas próximas 2 semanas para não infectar ninguém. Mas também depois disso, tô liberado, né? Se realmente estiver pego, tô liberado, já vou ter concluído essa etapa. Uma coisa específica de família, né, que a gente tem uma certa imunidade à gripe, a gente não fica gripado, fica resfriado, mas não gripado. Não é que a gente não pega, a gente pega como todo mundo, só que a gente não desenvolve os sintomas. Tanto é que se você reparar, eu uso, às vezes até erroneamente, gripe e resfriado, confundo os dois, porque eu não tenho essa experiência de gripe, e também as coisas são bem próximas. Até essa semana eu queria ter feito mais coisa, mas em função disso, essa lentidão não consegui. Pensei que fosse uma coisa momentânea, pensei que fosse só um dia, né? Pensei que fosse só um dia ruim, mas não, esse dia ruim tá se prolongando. Provável que eu nunca tenha confirmação se rolou ou não, porque eu não vou fazer exame, salvo se complicar de alguma maneira, o que eu não acredito. Talvez lá no futuro faça algum teste, vai encontrar que já tem anticorpo, aí realmente peguei, mas também não vou saber quando. Nessas horas, uma vez que fosse confirmado, poderia ter um esquema de geolocalização, você entrou em contato aqui com a pessoa e tal, pra avisar de alguma maneira, cronologia bate. Lembra? Acho que eu cheguei a comentar semana passada que o mercado tava cheio, uma pessoa atrás de mim falou que tinha feito teste, que tinha dado negativo, que eu me senti extremamente incomodado, extremamente constrangido e fui embora do mercado. Pois é, a cronologia bate, mas tô bem, se preocupa não, tô bem, só tô com preguicinha. Notícias. Coca-Tech. Sobre a velocidade do cursor do mouse no iPad, tava gravando agora o área de transferência, e o Mendes me alertou que agora você tem uma nova categoria em geral embaixo do teclado para mouse. Você tem acessibilidade e também tem no geral trackpad e mouse. E nessa opção, nesse trackpad e mouse, você consegue ajustar a velocidade do cursor. Ficou bem mais interessante. É gostoso você ficar vendo as transformações do mouse, do cursor. Você entende por que não é uma mãozinha, por que não é uma setinha ou nada parecido, porque ele se adequa à forma do que tá embaixo dele. Então, se é um botão largo, vai ficar grandão. Se é pequenininho, vai ficar menorzinho. Dá pra ficar em 5 minutinhos brincando do movimento do mouse. Começa a fazer mais sentido porque é uma bolotinha e não uma setinha. Ia ser bem esquisito. Você sente como se fosse uma nova geração. Achei que era pura bobeira, mas você sente como se fosse uma nova geração de mouse, uma evolução daquilo que a gente tinha como mouse. Na minha cabeça, quando eu vi os vídeos, fazia sentido comparar com a web, porque na web é meio assim, na web você tem um textão, tem imagens ali também, você tem as colunas, mas é uma coisa meio que jornal, é uma coisa que você não tem uma separação clara do que é o que. Você tem os links, você não sabe o que é clicável ou não, você percebe, tem uma corzinha ali, uma coisinha diferente, mas o grande diferencial é que a setinha vira uma mãozinha onde você pode clicar. E quando você tá no ambiente de computador, você tem uma janela, você foi por uma outra janela, você sabe o que são os botões, você tá vendo os componentes da tela. Uma tela de computador, ela não é toda branca com texto, não, você tem as caixinhas, você tem mais controle da coisa. Na web fica meio perdido esse processo e aí você brinca com o mouse, você vai mudando o formato do mouse. Então hoje eu vejo 3 categorias de mouse. Tem o mouse clássico, cursor de mouse clássico, que é o de computador, cursor de mouse web e agora cursor de mouse de iPadOS. Pelo Twitter, o Coca Thiago Bernardo comentou: Coca, de repente a questão da habitação caixa é
é para interromper temporariamente o pagamento de financiamento imobiliário em função do corona. E já o Coca Vanderlei Ventura pontuou que no iOS 13.4 você consegue pular a introdução no Apple TV Plus. Provavelmente você deve conseguir fazer isso agora também no Apple TV, no tvOS 13.4. Depois eu vou testar. Outra coisa, no macOS, a Apple tá avisando para quem usa as extensões de kernel extensions, os casts, que é como se fosse um driver de baixo nível. Baixo nível não é que ele seja vulgar. Baixo nível quer dizer que fica praticamente quase colado lá no hardware. Essa estrutura tá virando legado, em algum momento ela vai deixar de suportar em função de um novo modelo que são extensões de sistema. Essas já não ficam ali colado no hardware, ficam um pouquinho mais acima, ficam no sistema operacional, já dentro de um contexto de usuário. Na iFixit fez o teardown do novo MacBook Air, o novo teclado. Ele é meio milímetro mais alto que o anterior, ou seja, por causa de meio milímetro, a gente tinha um teclado porcaria, e posso dizer que é porcaria porque ela mudou. Internamente teve alguns rearranjos, o cabo, por exemplo, do trackpad, que passava por debaixo da placa lógica, agora tá por cima, tá mais acessível, mais fácil de você manusear. Quer dizer, mais fácil assim, né? A bateria também ficou um pouco mais acessível, ganhou um pontinho a mais. Era 3 em 10 de reparabilidade, agora é 4. Melhorou um pouquinho, mas não muda o jogo, que nem o teclado de meio milímetro. É um novo sistema velho, mas não muda o jogo. Meio milímetro beira o imperceptível. Do iPad Pro também já tem um semi-teardown, mostrando o LiDAR. O conjunto do LiDAR, né, de câmeras no todo, é menor do que o conjunto de câmera tripla do iPhone 11 Pro. Bateria menor. E permanece ainda a grande dúvida, né? Pra que diachos a Apple lançou esse iPad? Atualização é uma coisa boa, sempre, mas não tem uma potência maior. O que a gente tem de novidade nesse iPad? Tem o trackpad, ok, trackpad mouse, mas poderia estar no antigo, porque tem compatibilidade com os modelos anteriores. Você tem o LiDAR, você tem o 1. Pra quê? Os AirTags só fazem sentido com o 1. Então a Apple falou, ó, deixa eu atualizar, deixa eu deixar todo mundo com o 1, pra quando eu lançar os AirTags, tá tudo redondinho. Ou então, vamos começar a falar do LiDAR. Vamos fazer a galera já começar a desenvolver alguns aplicativos pra quando chegar no iPhone, tá mais bacanudo, tá uma experiência mais redondinha. Eu sou mega a favor de atualização, mas a Apple poderia ter colocado esse novo chip, o A12Z, ano passado. Quer dizer, colocava ano passado um A12Y e agora um A12Z. Se foi por causa do 1, até ok. Eu vou colocar aqui o 1 no iPhone, aí daqui 6 meses eu coloco no iPad, depois de 12 meses no total, ou 6 meses depois de ter colocado no iPad, eu lanço o produto. Parece um semi-produto, parece uma coisa meia boca. Parece que a Apple não tinha a solução pronta por completo, alguma incompatibilidade técnica, ou ela estava esperando trazer tudo com 5G, e o 5G vai ficar mais pra frente, vai escorregar pro futuro. Aí ela falou, não, já tô 2 anos sem lançar um iPad Pro, deixa eu lançar uma coisinha aqui pro iPad Pro manter isso aqui vivo, porque se fala muito dos Macs, a Apple não lançou Mac novo, porque não tem processador novo, porque a Intel não liberou. No caso do iPad Pro, é a Apple que faz o chip. Ela poderia ter lançado, como falei ano passado, um A12Y, que seja um A13 qualquer coisa, mas ela não fez isso. Ela não atualizou a linha. E mesmo agora, ela não trouxe um A13, trouxe de novo com um A12. Parece, galera, você tá querendo comprar um iPad Pro, né? Tá bom. Vou atualizar aqui, você pode comprar, vai pegar uma versão um pouquinho melhorada, mas ainda não é a versão do iPad Pro que eu gostaria. De iPhone 12, você sabe, rolando um papinho de que vai ter LiDAR, rolando um papinho também de que vai atrasar, o que é bem factível em tempo de coronavírus. Entretanto, vai atrasar 2 mesezinhos, vai lançar em novembro. Talvez tenha só uma restrição de quantidade, seja mais escasso no primeiro momento. Talvez você tenha aquele esquema, vou lançar aqui em outubro esses modelos, os demais modelos ficam para novembro. Rolando um papinho também que já esse ano você não teria notch, todos os sensores ficariam na borda superior. A princípio isso estaria dentro do iOS 14, essa referência, mas eu não tô levando muita fé não. Hoje a gente ainda não tem tecnologia para produzir nesse tamanho, nessa miniatura. Vai acontecer, o notch é uma aberração temporária. Tomara que eu esteja enganado, mas não vejo isso acontecendo agora em 2020. Ainda mais em tempos de corona. Outra coisa que a Apple estaria avaliando é se coloca o 5G no iPhone agora ou escorrega para 2021. E se o coronavírus impactou os smartphones, não parece ter impactado, ao menos a previsão, de iPads e MacBooks. Por quê? Porque a Apple não desacelerou a produção. Aquilo que estava agendado continua acontecendo, talvez em função da galera estar trabalhando em casa, precisa de um notebook, teria então uma suposta necessidade. Ponto é que a Apple não cortou a produção que havia sido agendada. O que é mais de Apple? Quem tem Dell já pode fazer o seu AirDrop, você consegue transferir arquivos, responder mensagens
até espelhar a tela do iPhone, coisa que você não consegue fazer no Mac. Você precisa de um aplicativo para isso no Mac, o Reflector. Para você espelhar, para você ter esse AirDrop no Dell, você precisa do aplicativo instalado no iOS, o Dell Mobile Connect. Apple Card. Falei ontem que a Apple mudou a política de privacidade, compartilhando mais dados com o Goldman Sachs. Tem uma outra coisa também. Se você pede o seu cartão e o seu cartão ele é negado, isso já acontecia. É te dado a opção de você contra-argumentar. Falar, pensa bem aí, aqui, vou te dar mais informações. E aí a Apple compartilha o tanto de tempo que você tem uma relação com a Apple, quando você comprou seu primeiro produto, quais os produtos que você tem hoje, quanto tempo você tem de Mac. E agora, em função dessa nova política de privacidade, quando você pede essa segunda avaliação, a Apple compartilha mais informação ainda da sua relação com ela. De Google, aplicativo de podcasts está chegando no iOS, câmera do S10 e o Note 10 vão receber o Single Take e o Hyperlapse noturno, funções de câmera do S20. Câmera hoje não é câmera, né? Não é hardware, é software. FlexPy, que foi um dos primeiros dobráveis, está apresentando a sua segunda versão. Na verdade, falou um pouquinho, né? A versão mesmo, os detalhes no segundo semestre. E o FlexPy, ele é como se fosse uma espécie de livro. A tela tá do lado de fora, sabe? Um livro de capa dura, e aí você abre a parte de fora da capa. Nessa analogia, você teria que, né, virar de volta. Por quê? Na verdade, você não abre o FlexPy, você desdobra. Ele, quando tá fechado, é uma espécie de U com duas telas, tela à frente e atrás. E quando você desdobra esse U, coloca esse U em linha reta, aí você vai ter um único telão. De Facebook, ele tá dando uma moral pro Ministério da Saúde aqui no Brasil para promover campanhas falando do Covid-19. As máscaras pro coronavírus que o Facebook tá doando, que a Apple tá doando, parte delas estão vindo do estoque em função de uma lei estadual na Califórnia. Pela questão dos incêndios, se fez obrigatório ter essas máscaras. E são parte dessas que estão sendo doadas. Achei curioso. Não sei qual é o estoque, não vi essa informação, mas o Timóteo falou que a Apple tá doando mais de 10 milhões de máscaras. Provavelmente isso tudo não vem do estoque. A Apple não tem 10 milhões de funcionários. E aí você vê a diferença entre pano, se você tá com incêndio, qualidade do ar, vai lá embaixo. Pano não muda muita coisa, mas já a N95, ela faz diferença, ela consegue filtrar. O bot do WhatsApp da OMS conta com 10 milhões de usuários. Isso aí é número praticamente de rede social. Twitter tem 300 milhões de usuários, Telegram 150, 200 milhões, um bot do WhatsApp 10 milhões. Bacana ver a galera se informando de uma fonte oficial. Reino Unido falou, tá trabalhando de casa e tá sentindo que a internet tá lenta, o Wi-Fi tá ruim, desliga o micro-ondas. É válido sim, o micro-ondas pode dar interferência, não só micro-ondas, telefone sem fio, aqui, babá eletrônica, várias coisas podem estar dando interferência no Wi-Fi. Até às vezes o mouse Bluetooth. É provável que você não esteja passando por isso, mas fica um lembrete. A hackeragem, ou pelo menos parte dela, se comprometeu a não atacar os hospitais nesse momento de corona, porque acaba sendo um momento que pressionaria para o pagamento. E falaram mais ainda, se os hospitais sofrerem um ataque de ransomware, eles vão ajudar a recuperar os dados. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul estava com uma falha de segurança no sistema de alunos, permitindo alterar as notas. Prefeitura de Recife está com o mesmo esquema de localização dos celulares, e aí é dos celulares mesmo, não é uma parceria com as operadoras, é através da Inloco, que faz soluções de monitoramento. Hoje eles contam com coisa de 60 milhões de dispositivos, isso é um terço, um quarto da população brasileira. Facebook, né, que também sabe da vida de todo mundo, podia dar uma moral, né? Mas nessas horas ele fica quietinho para não lembrarem que ele tem essa informação. A empresa, repetindo, que faz esse monitoramento, os aplicativos que você está usando, aquele aplicativo que do nada pede a sua geolocalização, pois é, Inloco, o nome da empresa, já falei dela aqui. FBI também pedindo informações, seu aplicativo de fitness pedindo informações, onde é que você tá? E não tem motivo para dar geolocalização. Ele é um aplicativo de fitness, te sugere treinos. Eu até fico pensando numa telemetria, não, vamos ver aqui como é que foi a performance desse carinha, de repente ele pode ser um agente aqui do FBI, se ele for, né, espetacular de alguma maneira, mas, né, claro que eu não tô pensando em fazer nada de errado, mas entre você dar a sua geolocalização para uma empresa que vai te bombardear com anúncio e você dar a sua localização pro FBI, que, né, caso você dê uma escorregada, pode vir a te prender, é bem diferente. Esse coronavírus também tá mobilizando muita coisa digital, iniciativa do governo digital também. Falei da telemedicina, você tem ensino à distância para escolas. Torcer para quando acabar o coronavírus, a gente não volte atrás, para que não sejam medidas temporárias. Nessa quarta-feira, Claro Barranet teve parte da manhã, ficou fora do ar, e não exatamente porque a internet caiu, parece que foi um problema de DNS da operadora, era só você trocar o DNS. TeamViewer também caiu na terça-feira, isso aí já é esperado. Amazon Prime aumentando o prazo de entrega, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Nos mapas do Google, tá mostrando
mostrando agora temporariamente fechado nos horários de funcionamento, temporariamente fechado. Plague, o jogo que deu uma grana para apoiar o combate ao coronavírus. Vai ter um modo também no jogo para salvar a humanidade, porque o plot original é você destruir a humanidade, você bolar uma doença para acabar com a humanidade. De jogos, a Apple deu uma embarreirada, não só no Stadia, mas em todas as nuvens de jogos, falando, olha, teu jogo não pode se basear em streaming. Alô Stadia, alô xCloud. NASCAR, a corrida virtual, foi o evento de esporte mais assistido da história até hoje, assistido na TV. Plex liberou o Live TV, 3 meses gratuito. Tem um documentário sobre design Objectified, com o Mark Nilsson, com o Johnny Ive, falando do MacBook Air. É um documentário de 2009, eu assisti, em algum momento eu assisti, e agora ele está disponível gratuitamente em allprettythings.com/free. Pintou também um trailer com o Capitão América, Apple TV Plus, Defending Jacob, e tenso em curtir. Estreia mês que vem. E assim, super bem, coronado, mas super bem. Quer dizer, acho que tô. E eu fiquei muito feliz essa quarta-feira, quando eu fui nas redes sociais e vi muita gente falando, e aí, vai matar quem da sua família? Um pouco do pensamento que eu expressei ontem. Gosto dessas sincronicidades. Eu tô aqui, tranquilão, super de boa, não tem motivo pra pânico. Faz parte do jogo os lados realizarem projeções astronomicamente catastróficas. Enfim, não sou grupo de risco, mas poderia ser e teria rodado. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.